Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para um vídeo, aquele tradicional vídeo de prévia dos jogos do Real Madrid, porque tem muita coisa para falar depois do momento que vive o Real Madrid, depois da eliminação na Liga dos Campeões, como foi essa eliminação para o Arsenal e como o time precisa se reerguer de certa forma, porque ainda está vivo na disputa de 2 títulos. É verdade que ambos são complicados, mas o Real Madrid precisa conseguir terminar essa temporada competindo nas competições que restaram, e vamos falar sobre esse primeiro grande desafio que o Real Madrid vai ter depois de ter sido eliminado na Liga dos Campeões, e que pode ser um jogo muito importante, pensando na recuperação do estádio de ânimo do time, para ver como é que esse time vai jogar sem Kylian Mbappé, pelo menos de momento, e vamos ver se o Ancelotti consegue encontrar o caminho do futebol para esse Real Madrid, que em uma semana tem a final da Copa do Rei da Espanha contra o Barcelona, e o Real Madrid precisa se reencontrar antes dessa partida. Antes de mais nada, para quem está por aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like no vídeo e sempre aguardando os comentários de vocês por aqui. Eu costumo começar os vídeos de prévia dos jogos de La Liga sempre dando algumas dicas para os palpiteiros e palpiteiras de plantão que me acompanham por aqui, sempre com muita responsabilidade, só para maiores de 18 anos, lá na minha parceira KTO, em relação ao que a gente pode esperar ou a que a gente pode projetar em termos de palpites para esse jogo entre Real Madrid e Atlético de Bilbao. A gente vai ter o segundo colocado do Campeonato Espanhol contra o quarto, o Atlético de Bilbao, que faz uma grandíssima temporada, que inclusive em La Liga perdeu menos jogos que o Real Madrid e que o Barcelona até agora, são 4 derrotas apenas na competição, e o time que tem a melhor defesa do Campeonato Espanhol, o Atlético Clube de Bilbao, de Ernesto Valverde, que é verdade que não atravessou o seu melhor momento aí nessas últimas semanas, mas é um time que, mesmo não atravessando o melhor momento, não perdeu. Teve uma sequência aí, está numa sequência de 4 empates e 4 vitórias. Dentro desses 4 empates, 3 deles foram sem gols, foram tudo 0-0. Teve 3 0-0 na sequência o Atlético de Bilbao, mas vive uma grande fase. Por quê? Porque é o quarto colocado de La Liga, tem um sistema defensivo que funciona, tem um ataque que recuperou seu artilheiro nos últimos jogos, e tá nas semifinais da Europa League, vai enfrentar o Manchester United e tem como grande objetivo nessa temporada estar na final da segunda competição europeia, porque ela acontece no estádio de San Mamés, na casa do Atlético de Bilbao, no norte da Espanha. Então o Atlético de Bilbao tá conseguindo entregar nessa temporada o que o clube tinha colocado como objetivos, né? Segue vivo e é um dos favoritos na Europa League, e praticamente já está com a vaga garantida na Champions, na próxima Champions, porque a Espanha garantiu nessa semana, com a vitória do Atlético de Bilbao, classificação para semifinais na Europa League, com a vitória do Betis, classificação para semifinais na Conference League, e com a classificação do Barcelona para semifinais, e com a derrota da Lazio, a Itália perdeu pontuação, a Espanha garantiu 5 classificados para a próxima Liga dos Campeões. Então, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao estão praticamente garantidos. Vai ficar essa briga pela 5ª posição na tabela de La Liga entre Villarreal e Betis. O Villarreal nesse momento está melhor colocado, mas existe ainda essa briga entre as duas equipes, e dependendo do que acontecer na Europa League, a gente pode talvez abrir uma 6ª vaga. Mas isso é tema mais lá pra frente, dependendo do que acontecer na Europa League com o Atlético de Bilbao. A verdade é que neste domingo o Real Madrid enfrenta um dos melhores times dessa La Liga, um time que venceu o Real Madrid no turno, que aconteceu no ano passado, aquele jogo que o Real Madrid perde 2-1 para o Atlético de Bilbao lá em San Mamés, que o Mbappé perde pênalti. Então é uma equipe que sabe o que tem que fazer para vencer um time como o Real Madrid, e que chega num momento anímico e de futebol melhor do que o Real Madrid. Então, existe uma sequência de 19 jogos consecutivos do Real Madrid sem perder para o Atlético de Bilbao dentro do Bernabéu em La Liga, mas o momento das duas equipes, digamos que o Atlético de Bilbao está bem melhor do que o Real Madrid. É um time mais organizado, mais preparado, que tem um ataque que funciona com a recuperação do Sunset,
que voltou depois de lesão e tem 3 gols nos últimos 4 jogos, nos últimos 2 jogos, 3 gols nos últimos 2 jogos. Atenção com o artilheiro desse Atlético de Bilbao, Oyan Sancet. Olho nele para quem gosta dos palpites sobre gol de jogador. Esse é o cara da temporada do Atlético de Bilbao, são 17 gols marcados. Depois dele, Nico Williams, com 11 gols marcados, e Iñaki Williams, com 10 gols marcados, os irmãos Williams, que costumam ser os que revolucionam o ataque desse Atlético de Bilbao. Mas para quem quer ir em gol, olho no Oyan Sancet. Falamos aí de Atlético de Bilbao, que chega bem, com esse estado de ânimo e tal, motivação e fazendo um muito bom campeonato espanhol. E um Real Madrid que vamos ver como é que recebe animicamente a eliminação na Liga dos Campeões. Porque o time vem numa sequência de apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 jogos do Real Madrid são 11 gols sofridos e apenas 7 marcados. Ou seja, a defesa faz águas por todos os lados e o ataque não está conseguindo entregar a quantidade de gols suficientes para o Real Madrid, que tem sofrido defensivamente, a gente tem falado. É a pior temporada da carreira do Ancelotti defensivamente. São mais de 60 gols sofridos. Nunca antes o Ancelotti tinha sofrido tantos gols no comando de um time em uma mesma temporada. Um Real Madrid que está com muita dificuldade de marcar e tem praticamente todos os jogos recebido gols. Nos últimos 4 jogos, o Real Madrid só marcou 3 gols. Então, realmente, o ataque tem deixado a desejar. E para essa partida contra o Atlético de Bilbao, não vai ter o Kylian Mbappé. O Mbappé saiu de campo sentindo o tornozelo na partida contra o Arsenal. Fizeram exames, em princípio é uma entorse leve, se espera que ele esteja à disposição para a final da Copa do Rei da Espanha, que acontece no próximo sábado, mas ainda não está nada garantido de que ele vai conseguir jogar essa partida. Vamos ver como é que vai a recuperação do Kylian Mbappé. Ele não joga o jogo agora contra o Atlético de Bilbao, e aí fica a dúvida de o que o Ancelotti vai fazer na escalação. O Real Madrid não tem o Mbappé, não tem o Carvajal e o Militão e não tem o Mendy, que não consegue se recuperar de lesão, então só tem para esse jogo o Fran Garcia na lateral esquerda. A escalação que o Ancelotti pode colocar em campo é uma dúvida agora mesmo, porque vai ser o goleiro, vai ser o Courtois. Na lateral esquerda, tudo indica que vai jogar o Lucas Vázquez, não sei se ele vai optar por colocar o Valverde ali ou não, pensando em que os pontas do Atlético de Bilbao são muito rápidos e talvez seja uma solução o Valverde por ali. Dupla de zaga, Raul Asensio e Rüdiger, na lateral esquerda, o único que ele tem, Fran Garcia. No meio de campo, Tchouaméni joga, Bellingham joga, Valverde, se não jogar no lateral direita, entra também. E aí fica a dúvida pro ataque. Por quê? Vinícius e Rodrigo estão à disposição, Endrick também está à disposição, Mbappé está fora. A decisão do Ancelotti é jogar como ele tem jogado nessa temporada, algo que não tem funcionado, e de repente colocar o Endrick como centroavante, colocar Vinícius e Rodrigo aberto pelas pontas e o Bellingham junto com o Tchouaméni e Valverde, por exemplo, no meio de campo. Ou optar por colocar 4 meio-campistas e jogar com Vinícius e Rodrigo no ataque. Aí a gente teria muito provavelmente Tchouaméni e Bellingham, o Valverde se ele não jogar na lateral, e aí a dúvida seria Ceballos ou Luka Modric. E aí seriam 4 meio-campistas, Vinícius e Rodrigo, ou seja, o Real Madrid jogaria como jogou na temporada passada. É uma opção, é uma alternativa. Não sei se o Ancelotti vai fazer isso, porque fazendo isso, imagina que ele volta para a escalação da temporada passada e o Real Madrid consegue fazer um bom jogo, que não fez até agora, contra o Atlético de Bilbao. Quando o Mbappé recuperar de lesão, ele vai fazer o quê? Ele vai voltar com os 3 atacantes ou ele vai manter daí os 2 atacantes? Vamos ver, o Ancelotti tem que tomar decisões para esse jogo contra o Atlético de Bilbao, mas a real é que o Real Madrid está bastante pressionado e vai enfrentar um rival que, eu repito, é um rival muito bom e muito difícil de vencer. A verdade é que dentro do Bernabéu o Real Madrid tem conseguido superar o Atlético de Bilbao, é muito pior jogar no San Mamés. Mas é um time organizado e a gente já viu o que aconteceu contra o Arsenal, quando o Real Madrid, todo desorganizado, inventou um time que sabia exatamente o que tinha que fazer e que é muito organizado. É o caso do Atlético de Bilbao, é um time que costuma jogar de uma forma muito ordenada e os jogadores sabem exatamente o que tem que fazer. São intensos, pressionam, uma perda de bola é uma ocasião de gol, então o Real Madrid vai precisar estar atento a todo momento nesse jogo contra o Atlético. E aí o Ancelotti vai ter que tomar uma decisão para já ir pensando também em arrumar o time, porque tem Atlético de Bilbao nesse domingo e depois tem o Getafe. E aí, sábado que vem, a final da Copa do Rei da Espanha. Do jeito que tá jogando hoje, do jeito que tá jogando que a gente viu contra o Arsenal, na eliminatória contra o Atlético de Madrid e os últimos jogos do Real Madrid, a derrota pro Valência no Bernabéu na Liga,
não vai dar para encarar o Barcelona na final da Copa do Rei da Espanha. Então o Ancelotti vai ter que encontrar soluções de deixar esse time mais sólido, ele tem repetido constantemente a palavra solidez, mais competitivo para poder enfrentar o Barça na Copa do Rei da Espanha. Então vamos ver o que ele vai fazer nesse jogo contra o Atlético de Bilbao. Sobre o futuro de Ancelotti, foi praticamente toda a entrevista coletiva falando sobre o futuro dele e ele bateu na tecla mais de uma vez que antes do final da temporada não se vai falar sobre o futuro dele. Falar quem? Ele e o clube não vão conversar sobre o futuro dele. Agora, quando é que é o final da temporada? Ele disse, não sei qual que é a data do final da temporada. Então ficou tudo meio que em aberto. Se ele tá falando de final de La Liga, quando já vai ter o Real Madrid disputado a final da Copa do Rei, já vai ter terminado a disputa do Campeonato Espanhol, porque entre que termina o Campeonato Espanhol no final de maio e que começa o Mundial de Clubes na metade de junho, tem uns dias ali. A temporada ela termina quando? No final do Mundial de Clubes ou depois de La Liga? Em teoria, depois do Mundial de Clubes, mas ele também não garantiu que fica até o Mundial de Clubes. Sobre o futuro de Ancelotti, hoje tá tudo igual como estava depois do jogo contra o Arsenal. Nenhuma novidade. Se depois da final da Copa do Rei da Espanha alguma coisa vai mudar, não sabemos. Se isso vai impactar o que pode acontecer antes do final da temporada, também não sabemos. Então, no momento, o Ancelotti disse que até o final da temporada nada. Vamos ver se é realmente isso aí. Ou se alguma coisa muda nos próximos dias. Mas, repito, o jogo contra o Atlético de Bilbao é muito importante, porque o Real Madrid precisa dar algum tipo de resposta. Vai jogar no Bernabéu, vamos ver como é que vai estar a pressão da torcida, que tem vaiado o time, que tem vaiado os jogadores nos últimos jogos, e realmente a situação é complicada. O Ancelotti falou, no futebol, essas coisas acontecem, nem sempre se ganha. O problema é como o Real Madrid tem perdido. Esse é o problema, como o Real Madrid tem perdido. Enfim, neste domingo tem Real Madrid Atlético de Bilbao. Claro que depois do jogo trarei vídeo aqui pra vocês falando sobre o que vimos no estádio Santiago Bernabéu. Se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like, comentários por aqui, um beijo para todo mundo, bom sábado. Gravei esse vídeo ainda sem saber o resultado do jogo do Barcelona, então pode ser que a situação do Real Madrid até melhore. Não acredito, mas pode ser que aconteça. Um beijo para todo mundo e até o vídeo desse domingo.